Tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Então a gente vai começar com essa disciplina aqui de sistemas operacionais Windows e Linux. Tá? Então na nossa primeira aula, na aula 1, a gente vai entender, né, o que é um sistema operacional, né, o que caracteriza um sistema operacional. Tá? Antes de tudo, eu vou me apresentar. Tá? Então eu sou Elvis Araújo. Tá? Eu sou analista de tecnologia da informação na Universidade Federal do Amapá. Né? Eu comecei lá em 2013 e permaneço até os dias atuais. Tá? Tenho minha formação em sistemas de informação pela Faculdade de Ceama. Começou em 2013 e acabou em 2007. Eu tenho uma especialização em segurança em redes, lá pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Lá começou em 2008 e acabou em 2010. E recentemente eu sou mestre em engenharia de software, tá? Pelo CESA School de Recife, tá? Então CESA é Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife. Comecei em 2017 na verdade, lá em julho de 2017 e finalizei ano passado em novembro de 2019, tá? Então, o que é um sistema operacional, tá? Então, antes da gente pegar e entrar na parte de sistema operacional, a gente tem que entender um conceito que é o sistema computacional, tá? Então, o que é um sistema computacional? O próprio nome sistema ele já te dá uma ideia. Né? O sistema é o que? Um conjunto de componentes independentes que eles interagem para uma finalidade específica, tá? Então, aqui no meu sistema computacional tem os usuários, né, que são os que utilizam o sistema computacional. Eu vou ter os programas aplicativos, o sistema operacional, que é o foco do nosso estudo, e o hardware. Tá? Beleza, então o hardware. Tá? O hardware, o que acontece aqui com o hardware? Qual é a função do hardware? É justamente fornecer o que? Recursos básicos de computação ao sistema. Né? Então, o que são recursos básicos? Né? Por exemplo, fazer cálculos matemáticos e aritméticos. Cálculo matemático, né? Igual que a gente vê na escola. 1 mais 1, 2 vezes 1. Tá? Então esses são cálculos matemáticos. Tá? Outra coisa, né? Operações lógicas. A gente vê isso lá em programação. Né? Por você tem lá duas frases, né? Por exemplo, hoje fará sol ou chuva. Né? Eu tenho que pegar e avaliar se essa frase é verdadeira. Então, se fez sol, verdadeiro. Se fez chuva, verdadeiro também. Porque o ou, ele admite que uma das duas frases sejam verdadeiras. Tá? Isso daí a gente consegue ver isso lá em lógica de programação. Tá? Então, essas operações de lógica e aritméticas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, quem realiza essas operações é o processador, tá? Só que o processador ele precisa, né? Imagina que o processador ele é um matemático, ele é um professor, tá? Professor de matemática. Então você dificilmente vai ver um professor de matemática que não use um quadro branco, né? Lá para poder colocar as fórmulas e conseguir desenvolver os problemas de matemática. Tá? Então, na computação, o quadro branco seria, no caso, a memória RAM, né? Também chamada de memória principal. Então, essa memória RAM, né, antes dos dados serem processados, esses dados precisam estar na memória RAM, que é o nosso quadro branco. Né? Senão, o nosso matemático, que é o nosso processador, ele não consegue realizar as operações. Tá? Então, a memória RAM ela funciona como se fosse um quadro branco para que a gente consiga, né, guardar as informações para nossas operações. Tá? O outro componente de hardware que a gente pega e utiliza são os periféricos. Né? Então, né, o que são periféricos? São equipamentos, são dispositivos, né, são mecanismos para fazer o quê? Né, eles possibilitam fazer a entrada de informações no computador, né, por exemplo aqui, ó, teclado, mouse, a webcam,
o microfone, né? Eles são dispositivos de entrada, então você, né, permite que você insira informações no seu computador, tá? E tem os dispositivos de saída, né? O monitor é um dispositivo de saída, caixas de som é um dispositivo de saída, aqui é um projetor, ele é um dispositivo de saída, e tem a impressora, que é um dispositivo de saída, tá? Então, né, toda vez, né, que a informação precisa sair do computador, a gente fala que o periférico ele é de saída, e existem periféricos que fazem, né, tanto a entrada quanto a saída. Por exemplo, pendrive. Você coloca informações do pendrive no computador e do computador no pendrive. Então existem periféricos que servem para, né, ter as duas funções, tá? Beleza. O outro ponto, né, que a gente pegou e colocou aqui para o debate foi a questão dos programas aplicativos, tá? Então, o que são programas aplicativos, tá? Esses programas aplicativos eles vão definir a forma, ou seja, de que maneira, né, o teu hardware, né, ele vai trabalhar, tá? Ele vai trabalhar, tá? Só que assim, todo o programa, tá? Todo o programa ele serve para quê? Para resolver problemas computacionais. De quem? Do usuário, né? Problemas computacionais. Por que problemas computacionais? Porque você vai utilizar o computador como ferramenta para resolver o problema para o usuário, tá? Então a gente tem, por exemplo, né, o processador de texto. Ele é um programa aplicativo, tá? Qual é a função do processador de texto? É justamente permitir que você pegue e consiga redigir documentos, ofício, carta, trabalho da escola, livro, dá até para editar livro, tá? Então tudo que for texto e precisa ser editado, você vai usar um processador de texto, tá? Esse ícone aqui é do Word da Microsoft, mas existem outros editores no mercado, inclusive editores de texto na nuvem, tá? Aí outro, né, exemplo aqui, planilhas eletrônicas, né, justamente para auxiliar em cálculos, né? Então o próprio contador utiliza muito, né? O pessoal do recursos humanos, então toda vez que você precisa fazer um cálculo, né, inserir informações, e essas informações precisam ser relacionadas, calculadas, você pode usar a ferramenta de planilha eletrônica, tá? Então esse ícone aqui é do Excel, que é a planilha eletrônica da Microsoft, tá? Tem um outro programa aqui, né, aplicativo, que é o compilador. O que é o compilador? Né? A função básica do compilador ele vai converter o que a gente chama de código fonte, tá? Código fonte. Tá? Ele vai pegar esse código fonte, né? Quem estudou programação sabe o que são as instruções lá em uma determinada linguagem de programação para resolver um problema. Então o compilador ele vai pegar o código fonte e traduzir o que? Para linguagem, né? Para linguagem, tá? Para linguagem de máquina, tá? Que é justamente o que está mais próximo do hardware, né? O hardware é a parte física aqui do computador, tá? Então ele vai pegar e vai fazer essa conversão. Então isso daqui é grosso modo, tá, pessoal? E tem linguagem, né, que ela não faz isso, mas assim, né, o compilador ele geralmente faz isso, tá? Então ele é um software, um programa aplicativo, tá? Então aqui eu tenho o GCC, que é um compilador de C e C++, que são duas linguagens de programação, tá? O outro programa aplicativo que a gente tem são os navegadores, tá?
Qual é a função básica dos navegadores? Eles permitem que a gente, né, o próprio nome fala, navegar. Aonde? Navegar nesse mar imenso que é a internet. Tá? Navegar nesse mar imenso que é a internet. Tá? Então aqui eu tenho a figura do Google Chrome, né, que é um navegador. Claro que existem outros navegadores, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, tá? Então existe uma infinidade, né, assim, para resolver o mesmo problema existe uma infinidade de programas para resolver o mesmo problema. Tá? Então, por exemplo, aqui processador de texto, quando a gente chega lá no módulo do Windows, a gente vai ver que tem, né, o Writer, que é do BR Office. Aí tem o Calc, que é o planilha eletrônica do BR Office. Então a gente vê que, né, para o mesmo problema existem vários programas que se propõem a resolvê-los. Tá? Então né, existe essa, bora dizer, dicotomia, né? Então eu tenho um programa que ele quer usar o hardware, né, para atender uma necessidade do usuário, né? Então, se o usuário não tivesse necessidade, não tivesse problemas para serem resolvidos, eu não precisaria gastar tempo programando os programas aplicativos, tá? Só que assim, os programas eles precisam usar o que? Os recursos de hardware, tá? Os recursos de hardware. Só que assim, né, para gerenciar esse recurso de hardware, eu precisaria de um conhecimento bem avançado. Né? Eu precisaria construir o programa e precisaria ter conhecimento sobre o hardware. Tá? Só que assim, quando a gente tem um problema, né, em computação, o que a gente faz? Geralmente a gente institui uma camada intermediária, no caso a nossa camada intermediária entre os programas, aplicativos e o hardware chama-se sistema operacional, tá? Então o sistema operacional ele vai ser o que? Ele vai ser o intermediário entre o programa e o hardware. Tá? Lembrando que a finalidade do programa aplicativo é atender um anseio, resolver um problema do meu usuário, tá? Do meu usuário, tá? Então, o que é um sistema operacional? Bora lá, a gente vai chegar nosso ator principal aqui dessa matéria, dessa disciplina, tá? Então, o que é o sistema operacional? O sistema operacional ele controla, né, o hardware. Tá? Então ele vai controlar essa camada aqui do hardware, que é o processador, é a memória, são os dispositivos de I/O que a gente fala, né, que são lá os dispositivos de entrada, teclado, mouse, webcam, e os dispositivos de saída, monitor, caixa de som, tá? Impressora, por exemplo, tá? Então o sistema operacional ele vai gerenciar a parte física do computador. Tá? Outra função, ele vai coordenar. Então ele vai gerenciar o que? Esse hardware. Tá? Ele vai gerenciar esse hardware para quê? Para que os programas aplicativos possam utilizar esse hardware. Tá? Porque eu posso ter vários programas aplicativos querendo ser processados, querendo utilizar memória RAM, querendo utilizar os dispositivos de entrada e saída. Então, se eu não tiver ninguém para controlar, né, para coordenar, se não tiver ninguém para controlar, se não tiver ninguém para coordenar, o que acontece? Né, acaba virando bagunça. Né, acaba virando bagunça. Então, né, o sistema operacional ele vem a ser, dentro de uma sala de aula, o professor. Ele vai pegar, né, além de ministrar as disciplinas, ele também acaba coordenando, acaba organizando a sala de aula. Tá? Então, né, um outro conceito aqui de sistema operacional ele é o que? Fornece os meios para a utilização apropriada desses recursos durante a operação do sistema de computação. Né? Então, o sistema operacional ele vai garantir o que? O correto
o uso do que? Do programa e do hardware, tá? Quem tem acesso ao programa? O usuário. Quem tem acesso ao hardware? O sistema operacional. O aplicativo ele tem acesso ao hardware, mas de forma indireta, né? Então, se ele precisa de alguma coisa do hardware, ele solicita para o sistema operacional e o sistema operacional solicita para o hardware. Não existe uma comunicação direta do programa aplicativo com o hardware, tá? Quando eu utilizo sistemas operacionais, tá? Quando eu utilizo sistemas operacionais, então essa utilização apropriada, ela permite, por exemplo, que o meu sistema operacional, né, que o meu computador ele não trave, ou apareça uma série de erros, né, que a gente está acostumado lá no Windows, né? Ah, apareceu a tela azul, né, que o pessoal chamava antigamente de a tela azul na morte, né? Então, justamente o sistema operacional ele pega e trabalha, né, para que o teu sistema computacional ele consiga atingir a sua finalidade, que é qual? Auxiliar, né, essa figura aqui que é o usuário para que consiga resolver os seus problemas. Tá? Então, quando você, né, terminar essa capacitação e for para o mercado de trabalho como operador de computador, tá? Você vai se deparar com vários problemas que podem ser otimizados, podem ser mitigados, né, através de uso do computador. Tá? Então o computador, né, ele vem justamente para reduzir o tempo que a gente gasta realizando determinada tarefa. Tá? Então tem um outro conceito aqui, né, que ele faz um comparativo aqui com o governo, né? Então o sistema operacional ele não faz, né, não realiza funções, né, úteis para si mesmo. Simplesmente o que ele faz? Ele tenta pegar e dar uma harmonizada, né, entre itens que estão conflitando, né? Então ele precisa pegar e realizar ações, né, para beneficiar o hardware, tá? E também, né, beneficiar os programas aplicativos, tá? Então ele tem que entrar num equilíbrio, né, entre essas duas entidades aqui para que elas funcionem de forma adequada e não comprometam o sistema computacional, tá? Então o sistema operacional ele também vem a ser uma espécie de autoridade pública, né, para justamente, né, acabar harmonizando os anseios dos programas aplicativos e o anseio do hardware. Tá? Então dentro da visão do usuário, né, o usuário é aquela entidade que a gente viu aqui, né, ela que interage diretamente com os programas aplicativos e ela também interage diretamente com o sistema operacional. Então ele faz essa interação para quê? Para conseguir resolver os problemas do dia a dia. Tá? Então eu tenho um projeto de sistema operacional que a gente chama de standalone, né? Ou único usuário. O que é o standalone ou único usuário? É quando você chega na sua casa e vai, por exemplo, navegar na internet, acessar o ambiente virtual para assistir às aulas, ou vai fazer essa atividade no ambiente virtual, ou acessar o YouTube para assistir alguma videoaula, né, ou assistir algum vídeo em alguma plataforma de streaming, ou escutar algum áudio em alguma outra plataforma de streaming, ou ler notícias que estão nos portais de notícias. Tá? Então você utiliza, né, você liga o computador e você utiliza aquele computador sozinho. Né? Então, esse termo standalone quer dizer isso, que você está utilizando aquele sistema, né, aquele computador sozinho, né? Aquele sistema operacional está sendo usado somente por você para atender às suas necessidades. Tá? Então, esse sistema operacional ele serve, né, ele é projetado
para que seja o mais fácil de usar, né, que a questão do uso dele seja de forma facilitada. Para quê? Né? Para que justamente não frustre o usuário na sua experiência de uso. Né? Então, por isso, né, que as versões atuais a gente vai ver do Windows e do Linux, elas são bem visuais, elas têm elementos visuais que chamam a nossa atenção. Tá? Eles têm elementos visuais que chamam a nossa atenção, eles conseguem diferenciar esses elementos. Tá? Então, outro ponto aqui, né, que eu tenho, né, eu não dou muita atenção para o desempenho, né, eu não dou muita atenção para o desempenho, a questão, né, chave aqui é a facilidade de uso, e como eu falei, para facilitar o uso eu tenho que lançar a mão, fazer uso, tá, de recursos visuais. E esses recursos visuais eles consomem, né, recursos de hardware que a gente vai ver mais lá para frente, processador, memória, armazenamento e por aí vai, tá? Outro ponto aqui, né, a questão dos recursos, ele busca não otimizar os recursos, né? Quais são esses recursos? Recurso de hardware, tá? Recurso de hardware que a gente pegou e já viu lá atrás, tá? Então, esses recursos de hardware eles não são priorizados, tá? Que a gente viu lá aqui, quais são os recursos de hardware que a gente tem? Processador, memória RAM, também chamada de memória principal, tá? E os dispositivos de entrada e saída, tá? O outro ponto aqui, né, que esse sistema standalone, né, que é para usuário doméstico, na sua maioria, ele tenta priorizar o que? A experiência do usuário, só ele ali no computador, tá? Então ele é projetado para isso, tá? Ele é projetado justamente para isso. Eu tenho uma outra abordagem aqui, né, dentro ainda da visão do usuário, que é para, né, múltiplos usuários, usando uma plataforma que a gente chama de mainframe, tá? Então o que acontece? Eu tenho aqui, né, eu tenho um desenho aqui, uma imagem, né, com um conjunto de computadores. Então esses computadores eles são acessados o que? Remotamente. Então eu tenho uma figura chamada terminal, né, que eu tenho duas representações aqui, essa aqui e essa aqui. Né? Então não sei se alguém já foi no banco e verificou lá o gerente e outras pessoas. Ah, é porque ele fica só usando o teclado numérico e tal, justamente porque ele está interagindo com o sistema via terminal, né? Então o sistema via terminal ele é só em texto, tá? Ele é só em texto e os comandos têm que ser inseridos pelo teclado, tá? Tem que ser inseridos pelo teclado. Então não tem interface gráfica, não tem mouse, não tem botão para apertar. É tudo via teclado, tá? Então essa interação do usuário com o mainframe, tá? Com o mainframe, ela é via terminal, tá? Ela é via terminal, tá? Então os usuários para acessar o mainframe e as aplicações que estão rodando, tá? Nesse mainframe, elas fazem uso do terminal, tá? E assim, o poder computacional do mainframe, ou seja, memória, processador, I/O, né? O I/O, tá? Que é entrada e saída. O I/O quer dizer input, que é entrada, e output, que é saída, tá? Então o poder, né, tanto de processamento, memória e I/O do mainframe eles são altos. Então eles permitem que a gente consiga ao mesmo tempo atender vários usuários, tá? Então a gente vê muito isso em banco. Em banco ainda tem sistemas que são mainframes e utilizam terminais,
tá? Por quê? Porque a interface que ela não é gráfica, ela é mais rápida. Você gasta menos, né, banda, bora colocar assim, se precisa de uma internet não tão potente, não precisa de uma rede não tão potente para conseguir fazer as informações trafegarem, né, porque é só texto, tá? Tá? Então, quando eu tenho um sistema operacional para essa abordagem aqui do mainframe, tá? Diferente daquela abordagem que a gente viu do standalone, ele é usado para maximizar os recursos. Quais são os recursos? Que a gente já viu, recurso de hardware, tá? Recurso de hardware, tá? Quais são esses recursos de hardware? Memória, processamento e o I/O, tá? Então ele vai pegar e vai otimizar, né? Por quê? Porque ele tem que pegar e fazer isso daí para justamente permitir que vários usuários utilizem ao mesmo tempo o mainframe, tá? Utilize de forma, né, otimizada o mainframe, tá? Então esse recurso que a gente falou justamente foi o que eu falei, ó, CPU, memória e I/O, para atender o que? Os usuários que estão acessando ao mesmo tempo o mainframe, tá? Outro ponto também que o sistema operacional ele vai pegar e interferir é a questão da cota. O que é cota? Tá? Então eu vou ter CPU, memória e I/O, tá? Então eu vou ter que pegar e separar pelo número de usuários que eu estou atendendo. Então se eu tenho um mainframe, eu tenho, por exemplo, 1000 usuários, eu tenho que fazer, né, com que esses recursos sejam divididos de forma a atender de forma otimizada esses 1000 usuários que estão o quê? Acessando o meu mainframe, tá? Então aqui é uma imagem, né, de uma sala com mainframes, tá? Que é justamente eles que rodam as aplicações, e aqui uma imagem de um terminal, tá? Então a gente, né, a, a minha interação com o sistema, né, no terminal é via teclado, tá? Então vou usar somente o teclado para fazer a entrada de informações em um terminal, tá? Eu tenho uma outra abordagem que também é para múltiplos usuários, só que eu vou usar o que? Redes de computadores, que é o que a gente pega e mais enxerga hoje nas empresas, tá? Então o que acontece em redes de computadores? Eu vou ter o que chama de estações de trabalho, que são computadores, tá? Essas estações de trabalho elas vão estar conectadas, tá, a outros equipamentos, né? Quais são esses equipamentos? A outras estações de trabalho e a servidores, tá? Mas quem faz essa interligação? As redes de computadores, tá? Então, cada computador ele vai ter recurso para ele, né? Cada computador vai ter recurso para ele, exceto um computador chamado de servidor. O servidor ele vai compartilhar recursos com as estações de trabalho, tá? Então o servidor ele vai compartilhar recursos com as estações de trabalho, tá? Então nesse processo o teu sistema operacional, né, quando você trabalha dentro de uma rede de computadores, tá? Ele, né, dentro da visão do servidor, ele permite a questão da usabilidade, tá? E da utilização dos recursos. Essa usabilidade ela é entregue para você de forma individual, tá? E a utilização, né, dos recursos de forma coletiva, tá? Então aqui eu tenho algumas imagens para que esse
equipamento aqui no centro é o servidor, então ele atende a demanda de todos esses computadores que estão conectados aqui. Igual aqui eu tenho esse conjunto de servidores, tá? Eu tenho outro ponto aqui é a questão aqui da visão do sistema operacional, tá? Uma visão, né, de alguns pontos que a gente tem que pegar e relevar, tá? Então o sistema operacional ele tem um vínculo mais próximo do hardware, tá? Justamente a gente até observa aqui nesse diagrama aqui, né, que ele está intimamente ligado com o hardware, tá? Então o sistema operacional ele trabalha como alocador de recursos. Quais são esses recursos? Né, recursos de hardware que a gente já viu: processador, memória e I/O, tá? Então o nosso sistema computacional ele tem uma série de recursos, né, que podem ser requeridos, podem ser necessários para resolver um determinado problema do usuário, tá? Outro ponto é que o teu sistema operacional, tá, ele também atua como gerenciador desse recurso. Então ele tem que pegar, né, gerenciador porque tem que pegar e ficar monitorando, por exemplo, a questão do uso de memória, do uso do processador, do armazenamento, do uso dos dispositivos de entrada e saída. Para quê? Para evitar uma sobrecarga, né, que seja utilizado além da capacidade desses componentes, tá? Outro ponto ainda dentro dessa visão aqui, desses pontos que a gente está pegando e ressaltando, tá? O teu sistema operacional também ele tem que ter um poder de decisão, né? De decisão em que sentido? De como os recursos vão ser utilizados pelos programas, tá? Então o teu sistema operacional que vai pegar e vai ditar as normas desse uso, tá? Outro ponto do teu sistema operacional é, né, que ele tem que ter uma atenção especial na alocação dos recursos, né, quando eu trabalho com muitos usuários, tá? Justamente dentro daquela abordagem lá do mainframe que a gente viu, nesse daí é indispensável, né? Eu tenho vários usuários acessando os serviços, tá, do mainframe, que também é o computador ao mesmo tempo. Então a função do sistema operacional fazer né, essa escalonada, esse equilíbrio, né, entre a quantidade de usuários e os recursos que estão disponíveis, tá? Outro ponto também é a questão, né, que eu tenho diversos dispositivos de I/O, né, de entrada e saída, tá? E esses I/Os são requeridos pelos programas de usuário. Então eu tenho que ter um controle desses dispositivos para que eu consiga entregar de forma adequada para os programas, né, aplicativos também chamados de programas de usuário, tá? Então isso daqui é um sinônimo para programas aplicativos, tá? Outro ponto é que o SO também é um programa, tá? Só que ele é um programa, né, que ele auxilia, né, com que os outros programas, no caso, os programas de usuário, os programas aplicativos, consigam executar as suas funções, tá? Executar as suas funções e o que mais? Né, que os erros de processamento não ocorram, os erros de execução não ocorram, né? O que são erros de execução? É quando eu faço um uso impróprio de um recurso de hardware daquele computador. Então, toda vez que eu vou tentar fazer alguma instrução, né, que tenta utilizar de forma errada o meu recurso de hardware, o sistema operacional se encarrega,
tá, de vetar esse uso inadequado por esse programa aplicativo. Tá? Outro ponto aqui sobre o sistema operacional, tá, é, né, da preocupação dele, tá, com as operações, ou seja, com os programas em execução, tá, e o controle dos dispositivos de I/O, né? Por quê? Né? Esses dispositivos são eles que permitem que as informações entrem, né? Que essas informações entrem no sistema operacional e que essas informações saiam. Né? Então, quando aparece alguma imagem na tela, aparece alguma impressão, né? Quando sai algum som do computador, eles são frutos de processamentos executados pelo hardware, tá? Que são requeridos pelos programas. Tá? Então, essa daqui é a nossa bibliografia básica. Estou usando esse livro aqui, que é Fundamentos de Sistemas Operacionais. Tá? Justamente ele entrega toda essa base dessa explicação de como é que funciona o sistema operacional. Também os sistemas operacionais do Tannenbaum, né? E o Fundamento de Sistemas Operacionais do Machado e Maia. Tá? Então, valeu, obrigado, até a próxima.